Olá, meus amados, voltamos aqui com a nossa quinta parte, né? E nessa parte de hoje, de agora, só para a gente lembrar, né? A gente já estudou média, medida de grandeza, sabemos o que é unidade de massa atômica e massa atômica, espectro de massa, a gente falamos sobre a diferença de número de massa e massa atômica, falamos também como calcular a média ponderada, a massa, né, que seria a média ponderada dos isótopos. E falamos também da energia de empacotamento de Einstein, certo? E falamos de massa molecular. Agora eu vou falar para vocês que o que a gente calcula é a massa molecular média. Por quê? Porque existem elementos químicos que têm isótopos, correto? Beleza? Como aqui o caso do hidrogênio e do oxigênio. Então nós vamos agora ver que para uma mesma molécula nós podemos ter várias massas. E lógico que a abundância depende de quem? Dessas moléculas. Depende da abundância dos seus átomos da natureza. Então, por exemplo, o hidrogênio de massa 1, a sua abundância, 99,98%. Então a maioria das moléculas de água tem hidrogênio de massa 1. Já o deutério de massa 2 corresponde a 0,2%. E o trítio de massa 3 corresponde a 10,-7%. Certo? O oxigênio mais abundante é o de massa 16, então ele corresponde a 99,78% na natureza. O de massa 17, 0,04%. E o de massa 18, 0,2%. Então, olha só, a massa molecular é uma massa média. Por exemplo, vamos começar aqui para a molécula da água fazendo o seguinte, vamos pegar a molécula da água utilizando o hidrogênio de massa 1, está aqui a forma estrutural da água para visualizar e ficar melhor. E aqui eu peguei os dois hidrogênios de massa 1 e o oxigênio de massa 16. Somando 1 mais 16 mais 1, isso aqui vai dar 18U. Concorda comigo? Isso porque eu peguei o hidrogênio de massa 1 e o oxigênio de massa 16. Se eu pegar o hidrogênio de massa 2 e o oxigênio de massa 16, eu já vou ter uma outra massa. Porque agora o hidrogênio de massa 2 e o oxigênio de massa 16. Somando, vai dar quanto? Somando vai dar 20U. Certo? Por exemplo, se eu quisesse, que seria raríssimo, né? Seria uma molécula rara, você pegar o hidrogênio de maior massa com oxigênio de maior massa. Você teria uma massa para a água de, agora hidrogênio de massa 3, o oxigênio de massa 18, eu teria aqui uma massa de 3 mais 3, 6, eu teria uma massa de 24U. Entendeu? Então, por exemplo, desses, qual o mais abundante? O mais abundante é o oxigênio de massa, a água de massa 18. Por quê? Porque pegou hidrogênio de maior abundância com oxigênio de maior abundância. Qual seria a massa da água? Qual seria a água com maior massa? Seria a água com número atômico 24. Porque pegou hidrogênio de maior massa com oxigênio de maior massa. Certo? Que seria um caso raríssimo. Ok? Beleza? Lembrando que, lógico, lembrando que aqui, né, a massa média, né, se a gente fosse fazer aqui, ó, a massa média, a massa atômica do hidrogênio sendo igual a 1U, é a massa média, certo? Aproximadamente 1U. E aqui o oxigênio, a massa atômica do oxigênio seria aproximadamente 16, porque ele é o mais abundante, certo? Beleza? Eu agora quero fazer umas observaçõezinhas para você. Primeiro, em relação a esse cidadão aqui, ó.
A água de massa 20. A água de massa 20 era chamada de água pesada. Certo? Chamada de água pesada. Certo? Essa água pesada, ela é eficiente em absorver nêutrons durante a fissão nuclear, né? Radioatividade. Sandrão, e qual é a diferença de água mole e água dura, né? Porque às vezes chama de água dura, água mole, então água dura e água mole, certo? Água dura e água mole. A água dura é aquela que possui os íons cálcio e os íons magnésio, certo? Podendo também ter os íons férrico, certo? Possui um alto teor desses íons, ok? Agora, o que é uma água mole? É aquela que tem um baixo teor de íons cálcio e íons magnésio, certo? Então não confunda mais agora, a partir de hoje, água dura para água pesada. Agora você já sabe diferenciar, ok? Água pesada. Água pesada é usada para absorver nêutrons na radioatividade durante a fissão nuclear. A água dura é rica em íons cálcio, magnésio e íons férrico, né? A água mole é água que possui teor de íons cálcio e de íons magnésio. Certo? Beleza? E você já sabe que seria extremamente raro, né? Você ter uma água de massa 24. A maioria das moléculas de água tem massa aproximadamente 18. Por que 18, Sandrão? Porque pegou hidrogênio de maior abundância com oxigênio de maior abundância. Entendeu? Ok, meus amados? Vamos fazer mais um exemplo aqui pra gente. Ó. O cloro, eu tenho aqui o cloro de massa 35 e de massa 37. Certo? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso ter, olha só, Cl2, vamos botar aqui, Cl2, né, a molécula de Cl2. A molécula de Cl2, ela pode ter três massas. Como, Sandra, ela pode ter três massas? Lembrando que é a massa média, né? Cl2 é cloro ligado ao cloro. Então você pode ter o cloro de massa 35 ligado ao cloro de massa 35. Você pode ter o cloro de massa 37 ligado ao cloro de massa 35. E você pode ter o cloro de massa 37 ligado ao cloro de massa 37. E aí você teria o que aqui? Você teria as massas diferentes. Esse aqui teria massa 35 mais 35 daria 70U. 35 mais 37 daria 72U. E o 37 mais 37 daria 74U. Lembrando que a massa atômica do cloro, que é a massa atômica média, né, a média ponderada, é 35,5. Certo? 35,5. Então tá aí. Então qual a molécula, por exemplo, uma pergunta. Qual a menor massa que podemos obter para uma molécula de cloro? 70. Qual a maior massa? Opa, eu peço até desculpa aqui, deixa eu apagar. Botei 34, é 74U. Qual a maior massa? 74U. Ok? Observação do tio Sandro para vocês aqui. Presta atenção. Olha só.
é com a massa molecular média que se usa para fazer os cálculos, ok? Então é com a massa molecular média que se usa para achar a massa da molécula. Meus amados, um grande abraço e até o nosso próximo encontro, ok?